Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus em nome do Senhor. Deus é fiel, mais uma vez em nome do Senhor. Estenda as mãos, a serva do Senhor vai ser a mensageira do Senhor nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus meu Pai, soberano tu és no céu e na terra, Senhor. Nesse momento, Pai amado, Pai querido, já foi louvado, já foi glorificado o teu nome. Pai, agora é o momento da tua santa, bendita, rica palavra, Pai. Aqui está tua serva, Pai amado, que o Senhor já preparou uma palavra, Pai, no coração dela, Senhor, para transferir para a tua igreja, Senhor. Papai querido, Pai amado, que ela diminua o Senhor cresça, Pai. Manifesta, Senhor, a sua glória, Pai, sobre esse lugar, Papai. Nesse momento, Pai amado, usa ela, Pai, grandemente, Pai, como flecha na mão do arqueiro, Pai. E assim, Senhor, Pai, que se cumpra o seu propósito, Pai. Aqui estamos, ó Pai amado, não queremos ouvir aquilo que nós queremos, Pai, não. Estamos aqui, ó, para ouvir aquilo que nós necessitamos, ó Pai, para que se cumpra a sua obra. Assim, Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai. E entrega, ó Pai amado, a tua serva nas tuas mãos, ó Pai, a irmã Luciana, Senhor. E assim, Pai, nós glorificamos o teu nome e adoramos em nome de Jesus. Amém. Receba a serva do Senhor, aplaudando Jesus Cristo. Paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui juntos, né? Glória a Deus. Mais um pouco para a gente ver, um pouco que busca ao Senhor e honra a Deus. E é muito bom se não Deus é muito forte aqui nesse lugar. Eu quero agradecer a Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Agradecer ao pastor, a pastora pelo convite, eu vou confiar em a tribuna, porque irmãos, a gente diz assim. Aí tal pessoa prega, tal pessoa não, mas todo mundo que Deus dá no bom, a gente é provado. Nós somos provados, né? Mas aquele irmão que cantou, irmão, depois você me fala o hino, mas que hino lindo, nunca ouvi, não conheço, que hino lindo, que hino lindo. Irmãos, hoje eu não vou demorar muito, mas eu já vou agradecer a minha mãe, que teve também, a mulher de Deus, duas mulheres de Deus maravilhosas, eu sei que todas as irmãs são, mas sim, honra a elas, a pastora Cidinha e a minha mãe, são grandes mulheres de Deus, a Paula, grandes mulheres de Deus que eu conheci aqui na igreja, eu sei que a filha, e todas as irmãs, eu não conheço, mas a pastora, eu estou falando de causa, de conhecimento de causa, o Espírito Santo na vida dela, mas vamos lá, em Lucas 15, eu chamei alguns versículos, o pastor disse que eu podia falar, trazer a vontade que o Senhor colocou. Né? É um versículo que quase ninguém conhece. Olha aí, Lucas 15, 11, a partir do versículo 11, eu só vou ler alguns versículos porque é muito conhecido esse texto. Então, Lucas 15, 11 diz, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos pular para o 14. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos e apacentar corpos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Só vamos ler até aqui. Só até aqui, pode citar, irmãos. Glória a Deus. É um texto longo, mas depois os irmãos podem ler em casa até o 32. Irmãos, hoje eu quero trazer uma visão diferente, mas antes entrar na palavra, pastor, me exagerando um pouquinho, não é exímia não, pastor, estou longe, de exímia pregadora, estou muito longe. Não, pastor, eu estou longe, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, para Deus é maravilhoso. O pastor que tem muito conhecimento é a pastora. Não. Mas muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado, porque eu fico até, meu Deus, muito isso. Irmãos, mas vamos lá. Esse texto aqui, irmãos, eu vou trazer hoje uma ótica diferente. A gente
fala do Filho. A gente sempre fala do Filho. E hoje nós vamos analisar a ótica do Pai. O Pai aqui nesse texto. Porque, irmãos, aqui está falando de um Pai, mas o centro da nossa vida, o centro da nossa salvação é o nosso Pai, é o Senhor, é Deus. E aqui Jesus ele tinha uma forma, porque ele era o mestre dos mestres. Jesus ele apregoava, quando ele queria fazer alguma parábola para falar com aquele povo fariseu, lá no versículo 15 falava que Jesus sempre estava no meio dos fariseus, no meio daqueles homens que se achavam o máximo. Eles se achavam que para entrar no céu, porque até então eles não tinham a Deus como Jesus, como Filho de Deus, mas apenas como profeta. Então os fariseus, eles achavam que para entrar no céu, que Deus amava o jeito que eles viviam naquele tempo. Tanto que eles até falavam que Jesus vivia no meio de pecadores, que Jesus comia no meio de pecadores. E para Jesus chegar até esse povo, digamos, de uma forma muito sábia, porque Jesus é o mestre dos mestres, Jesus, a palavra diz que antes que a palavra me chegue à boca, e tu, Senhor, já conheces todas, lá no Salmo 139. A Bíblia diz também que Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Aí continua, e antes que a palavra me chegue à boca, e tu, Senhor, já conheces todas. Então, muitas palavras, muitos exemplos, irmãos, às vezes são mais fortes do que palavras. E aqui Jesus estava dando exemplo, usando uma parábola, ou seja, usando uma situação para que aquele povo começasse a refletir. Porque Jesus ele não veio para aqueles que são sãos. A Bíblia diz que Jesus veio para que são doentes, aqueles que precisam de cura, de salvação e de libertação. E Jesus aqui ele é o centro, o Pai. O Pai aqui se alegra com aquele filho que retornou. Já está vendo? Vai dar aqui. Então, irmãos, a gente está vendo aqui a parábola do filho pródigo. Eu queria trazer só alguns pontos que falar aqui do Pai e que também que fala da família. A família, a gente vê a família, ela é o centro de todas as coisas que acontecem na nossa vida. A família é um momento é onde você realmente mostra quem é você de verdade, é dentro de nossa casa. Nós mostramos quem realmente nós somos sem máscaras, sem mostrar aquela aparência de bonzinho demais, é quando estamos dentro de casa. Quando nós somos filhos, quem conhece melhor do que o filho do que os pais. E os pais conhecem os filhos e vice-versa. A família é algo, irmão, que a gente sente muita alegria e também as tristezas. É pela família que a gente sente a alegria e sente também a tristeza de um outro. É na família que a gente encontra o apoio, é na família que a gente encontra alguém que você possa confiar, que são os nossos pais. Muitas vezes os filhos, há tantos filhos desobedientes hoje sobre a face da terra. A Bíblia diz que se o filho, aquele filho que obedece a pai e mãe, até os dias de vida deles são prolongados. E isso é uma verdade. A gente vê quantos pais que estão sofrendo, quantas mães, quantos pais estão sofrendo com os convites que o inimigo lança na nossa vida. E eu vou falar uma coisa, o diabo ele não lança convites apenas no rapaz solteiro, não, mas lança convites muito bons para os homens e para as mulheres de Deus, para o homem casado, para o homem solteiro, para todos. Porque o inimigo, ele é muito astuto e ele sabe exatamente onde agir na vida do homem. Porque Deus conhece exatamente toda a nossa estrutura. O inimigo ele vai direto no nosso ponto fraco, porque ele vai oferecer, ele oferece, irmãos, pratos, coisas muito bonitas, umas maçãs lindas, só que dentro dessas maçãs tem bicho. Porque o pecado, irmãos, o pecado no início ele é muito atrativo, porque o irmão que vive bebendo nas drogas, na bebida, ele não acha muito. Porque no início é muito aprazível para ele, é muito gostoso satisfazer aquele momento. É um prazer na mente. Quem usa, quem bebe, quem usa drogas, é um prazer maravilhoso naquele momento. Só que aos poucos ele se torna destrutivo na vida do homem. E quando a pessoa quando ela menos perceber, o inimigo já vai estar com aquela pessoa exatamente acorrentada, aprisionada
ele é como um estelionatário. Ele é um mentiroso. Ele é estelionatário porque ele oferece exatamente aquilo que ele não tem. Porque ele oferece muitas coisas, só que o fim delas são todas amargas. Porque o pecado é destrutivo na vida do homem e afasta do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. E aqui, irmãos, esse filho pródigo, esse rapaz aqui, ele viveu alguns estágios na vida dele. Esse rapaz ele não sabia, vamos ver aqui, uma das primeiras fases da vida desse rapaz é que ele era infeliz inconscientemente enquanto ele estava na casa dos pais dele. Como? Ele tinha tudo. Irmãos, esse homem aqui, Jesus fez uma palavra de que esse homem tinha tudo pronto, disponível para a vida dele. Só que entrou no coração dele a insatisfação. Aí quando entrou a insatisfação no coração dele, porque, irmãos, quando entra a insatisfação, já é o primeiro estágio para entrar a rebelião. Porque você vai começar a ficar tão satisfeito, às vezes tão desmotivado, que você vai querer fazer algo totalmente diferente. Porque a gente sempre acha essa frase que o pessoal fala, que sempre a vida do outro é melhor do que a nossa. Só que cada um de nós temos uma cruz para carregar. E ninguém sabe o peso da cruz que aquela pessoa carrega quando ela está no seu íntimo com o Senhor, chorando, tendo as dificuldades, e a gente sempre olha para a pessoa sorrindo, sempre muito bonita, sempre muito aprazível, mas ninguém sabe o que está dentro da alma daquela pessoa, a não ser o próprio Deus, né? Aí, irmãos, esse rapaz, ele muito insatisfeito com a vida boa, que ele tinha tudo, mas ele era grato demais. Se a gente for ver, esse rapaz era muito satisfeito. Aí entrou a insatisfação no coração dele. Ele chegou para o pai dele e disse: olha, pai, é o seguinte, porque, irmãos, herança juridicamente, toda pessoa que é herdeira, ela só tem direito quando o dono da herança morre, para dividir o espólio da herança. Herança a gente geralmente só pega, aqui no caso dos pais, quando eles estão mortos. Mas esse rapaz praticamente disse: olha, pai, é o seguinte, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que me cabe, e eu vou viver do meu jeito, do jeito que eu quero. Para mim já está morto mesmo, desde que o filho já está morto, então me dá a minha parte que eu vou viver a minha vida. O pai dele, com certeza, muito triste, não quis dizer nada para o filho, mas o pai chegou e disse: tá bom, pega o que é teu. Ele pegou a herança dele, e a Bíblia diz lá nos versículos que ele foi para uma terra muito distante de onde ele vivia, e ele começou a viver do jeito que era aprazível. Lá ele podia viver, irmão, do jeito que ele bem queria. Ele não tinha ninguém para ditar regras na vida dele, ele tomava todas as decisões que ele achava que eram as decisões corretas. Porém, a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente, ou seja, de forma desregrada. Ele era um péssimo administrador, né? Porque se você pegar a herança, o pai já construiu, trabalhou, a pessoa pega e de repente gasta tudo. Tinha que multiplicar a herança, né? A gente quer multiplicar aquilo que foi nos dado, mas esse aqui não. A parábola Jesus falou que ele pegou tudo que ele tinha e foi viver da forma que ele queria. Porém, irmãos, a gente vai vendo depois que começa a entrar, eu vou pular um pouquinho. Hoje eu não vou demorar muito não, vou enxugar tudo aqui para nós. Porém, esse rapaz, a gente vê que muitas pessoas, muitos cristãos que nasceram dentro da igreja, vou fazer essa comparação aqui, muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, ou nasceu dentro da igreja, mas a pessoa acha que ela é tão infeliz, ela não tem uma vida sem emoções, ela precisa passar mais experiências, porque a vida dela é só dentro da igreja. A vida dela só é orando, vai nos cultos, ela sempre prega, ela nunca experimentou nada de diferente que tem no mundo. A pessoa precisa experimentar ter emoções, né? Mas, irmão, dessas emoções, o preço delas é muito alto. Aí a pessoa tem tudo, ela nunca sofreu, ela nunca teve feridas na alma, nunca foi humilhada, nunca foi desprezada dentro da casa do Senhor. E a pessoa acha que ela precisa ter novas experiências, novas emoções, conhecer gente diferente, sair daquele ciclo, daquele povo que ela está acostumada, porque não tem mais ânimo. É uma pessoa que está
está insatisfeita com a situação da vida dela. Essa pessoa quer viver algo diferente que foi esse rapaz. Ele saiu de dentro do convívio dele para viver segundo o desejo do coração dele. E ele começou a ter feridas na alma. Era um rapaz, digamos assim, ingrato. E muitas vezes nós somos ingratos com aquilo que o Senhor nos dá de verdade. Muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, está tudo tão sem graça, está tudo tão monótono, está tudo tão parado, está tudo tão difícil, a vida não muda. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. A primeira coisa, se você quiser uma mudança, você busque aquilo que vai agradar o coração do Senhor. Busque coisas que possam se ter uma mudança diferente. Busque o crescimento profissional, busque o crescimento espiritual, busque conhecimento, estude. Mas não pense às vezes que a pessoa não quer viver coisas diferentes. Você precisa sair da presença do Senhor, porque através do Senhor e pelo Senhor, todas as coisas nós podemos conquistar. E o mundo não é fácil. As coisas lá no mundo, no início, o negócio é muito bom, é muito aprazível. O diabo ele não vai dizer, venha que eu vou te destruir, venha que eu vou acabar com a sua vida espiritual, venha que eu vou acabar com os seus negócios, que eu vou acabar com a sua saúde, venha que eu vou matar você, vou levar no inferno. O diabo não vai falar isso para nós. O diabo não vai se apresentar como ele é. Ele vai se apresentar de uma forma muito bonita, tudo muito belo, um jardim lindo. Aí a pessoa entra, quando ela cai no jardim, só tem espinhos, as folhas já foram, só tem a aparência, depois é destrutivo. É assim que o pecado faz. E muitas vezes nós somos ingratos demais com aquilo que o Senhor nos dá na nossa vida. A gente vai agradece pelo salário, a pessoa vai agradece, ai meu Deus, por que eu fui casar com isso? Você escolheu, né? A coisa ali do pastor, não adianta, eu e ela somos um só. Eu sou carne. Meu Deus, por que eu fui casar com essa mulher? Jesus, que insuportável, vamos estar casados. E a mudança vai conversar com ela, fala com Deus, é a sua mulher, é o seu esposo agora, já é. Não pense que isso não agrada a Deus, não. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, tá? Então, ame. Ah, mas eu não amo minha mulher. Peça para Deus, eu amo meu esposo. Deus muda as situações, tá? Não sei que Deus está falando isso, mas a família foi a família que Deus criou lá no jardim do Éden. Adão vivia sozinho, colocou uma mulher para viver do lado dele. Mas já que no início ela deu umas pisadas de bola, enfim, né? É só Jesus dar calma. Homens, infelizmente, nós temos muitos defeitos. Mas, voltando aqui, né? Aí, irmãos, aí de repente, esse homem começou a fazer tudo aquilo que estava no coração dele. Vivia numa vida desregrada, totalmente desregrada, do jeito que ele queria. Aí, de repente, a Bíblia fala, vou terminar daqui a pouco, aí a Bíblia, Jesus começa a falar lá no final, que de repente, ele começou a passar necessidade. Ele gastou tudo que ele tinha, acabou com a herança dele. Irmãos, tem certos amigos, ou amigos de bares, amigos de copos, que essas amizades são as mais falsas possíveis. Tem amigo que só quer se aproveitar da nossa situação enquanto a gente tem alguma coisa. Na hora que você tem status, às vezes você não precisa de dinheiro não, mas se você tem status, ou se você tem alguma coisa para oferecer, os aproveitadores vêm em cima. Na hora que o negócio acaba, todo mundo some. Que foi o que aconteceu com a vida desse rapaz. Quando a herança dele acabou, todo mundo fugiu de perto dele. Ele foi trabalhar numa fazenda. Ele queria comer. Gente, olha o estágio, olha o nível que esse rapaz chegou. A Bíblia diz que ele queria comer até a comida dos pobres. Esse rapaz ele chegou a um nível tão baixo. E de repente esse rapaz ele caiu em si. Ele começou a ter um arrependimento do que ele tinha feito. Ele caiu em si, ele estava infeliz aqui, muito consciente. Ele era um infeliz quando morava na casa dos pais dele, inconscientemente. Aqui ele já está um homem infeliz pela decisão dele, pelas atitudes dele, só
já tinha feito tudo que ele queria fazer, ele já tinha gastado tudo que ele recebeu de herança, e de repente ele se vê quando ele caiu em si. Ele disse: meu Deus, eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo, eu tinha servos lá, tinha banquetes na casa do meu pai, tinha até os servos lá para comer melhor do que eu. Eu aqui agora, trabalhando com os pobres, dando comida, queria comer até a comida deles, mas nem isso, meu Deus, só isso que eu tenho. Aí ele caiu em si. Irmãos, a primeira coisa, o arrependimento verdadeiro, puro e genuíno, é quando a gente reconhece que a gente não merece nada, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Senhor, eu não mereço nada. Aí Deus é tão misericordioso, que Ele está de braços abertos para dizer: olha, meu filho, eu morri por você, sabe por quê? Mesmo quando você estava lá no lamaçal do pecado, eu te amei, eu não te julguei, eu não joguei na sua cara o que você deixou de fazer, o que você fez. Eu apenas amei a sua alma, eu te amei antes do pecado, mas quando você se arrependeu, eu vou te receber de braços abertos, porque você continua sendo meu filho. E foi assim que esse pai fez, que representa a figura de Jesus. De forma alguma, aquele pai se alegrou tanto. Parece que aquele pai ele ficava sentado, olhando o momento que o filho dele ia chegar. Porque em algum momento, aquele pai, no coração daquele homem, aquele filho um dia ia chegar e o pai ia receber. E o pai recebeu do jeito que ele estava. A Bíblia diz que ele disse: meu filho, você deve estar tão imundo, tão sujo, maltrapilho. O pai dele chegou e disse que abraçou, já pegou o anel, colocou no dedo dele e disse: meu filho reviveu. E assim que Jesus quer as nossas vidas. Às vezes a gente está numa situação, irmãos, tão frágil, tão fraco, que a gente pode dizer: Senhor, me ajuda, Senhor. Irmãos, e Jesus nunca vai jogar, porque Jesus ele diz que ele não veio para condenar as nossas almas, mas ele veio para trazer vida e vida de abundância. Podemos errar, mas Jesus não vai dizer: eu te condeno. Não, não. Jesus falou que já tem alguém que faça isso. Mas Jesus, ele é o nosso advogado fiel, ele está do nosso lado, para quando a gente não puder mais, ele vai dizer: irmãos, quando a gente entrega uma causa nas mãos do Senhor, Deus nunca perdeu e nunca vai perder nenhuma causa. Quando nós entregamos no Senhor, às vezes pode demorar, porque Deus tem que trabalhar nas nossas vidas, no coração das pessoas, e somente o Senhor é quem trabalha no coração do homem, porque o coração da gente é enganoso, né, irmãos? Então, irmãos, aí de repente esse rapaz, quando esse homem viu, o pai se alegrou mais do que o filho. Aí o filho chegou de longe e disse: meu filho, e abraçou aquele rapaz. E de repente aquele irmão, vou só falar, aquele irmão dele mais velho, era um irmão que parece que estava lá e se sentia como escravo. Olha, pai, participar disso aí não, eu estou do seu lado todo dia, você nunca me deu, nunca brigue, você nunca fez nada, pai, eu estou aqui trabalhando como escravo. Ele se achava o filho perfeito mesmo, é tanto que ele não participou da festa do irmão dele, não se alegrou e nem participou da festa. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e a gente não se alegra e nem participa daquilo que Deus tem para nos dar, porque o nosso coração está fechado. E às vezes uma pessoa do nosso lado está passando uma situação tão difícil e a gente às vezes julgando aquela pessoa e o coração dela tão contrito, tão arrependido e pedindo para o Senhor entrar. E às vezes, irmãos, porque olha, a gente tem um grande defeito. A gente tem um defeito muito grande de julgar as pessoas pela aparência. Às vezes a gente diz: nossa, a pessoa tão bem vestida, fala tão bem, prega tão bem, canta tão bem. Mas a gente não sabe qual que é a vida da pessoa. Porque, irmão, seja de aparência, mas lá no oculto. E quando a gente chegar no grande dia, lá no céu, a gente vai se admirar muito
Porque a gente vai ver pessoas que a gente jamais esperaria ver lá. E a gente não vai ver pessoas que a gente achava que ia estar lá. Irmãos, é por isso que a gente tem que realmente viver na presença do Senhor, não é julgando, não é criticando. Mas eu sou santa demais, sabe? Eu oro, eu jejuo, me santifico. Ninguém vai chegar perto de mim que você não fariseu. Não é que eu me contamine com o pecado da pessoa. Jesus falou o seguinte: para a gente amar o próximo. E muitas vezes a gente quer matar o próximo. Muitas vezes a gente quer detonar com o próximo porque ele errou. Como se a gente fosse a dona da verdade. Como se a nossa vida fosse tão perfeita que a gente nunca falha, né? Né, irmãos? Vamos mudar algumas coisas. Então, irmãos, olha uma coisa eu falo. O símbolo da nossa salvação é o Pai. E aqui esse filho, Deus fez. Irmãos, a parábola do filho pródigo, na vida missionária de Jesus, é um ápice da simbologia e das parábolas. Porque está falando de tantos assuntos em só. Está falando do reino dos céus, está falando do arrependimento, está falando do momento que nós temos que tomar uma decisão e voltar aonde a gente caiu no início. Esse rapaz voltou de onde ele nunca deveria ter saído, que era da casa do pai, aonde ele tinha tudo. E às vezes nós queremos, irmãos, sair da casa do pai, aonde a gente pode passar tribulações, dificuldades, mas Jesus falou que nunca vai nos deixar. Irmão, a gente passa muitas dificuldades, mas o Senhor está nos provando a nossa fé, a nossa fidelidade. E quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente se enche na presença dele. Irmãos, tem coisa linda, é o relacionamento íntimo com o Senhor. A gente vai ficando parecida. O homem, quando casa com a mulher, os dois ficam parecidos. É um casamento, é uma união. Quando a gente se une com o Espírito Santo, a gente cada vez mais vai ficando parecida com o reino celestial. A gente vai começar, o pecado embora, sabe? Não tem, que graça tem. As coisas do mundo, que graça tem. Que graça tem viver pecando contra o Espírito Santo. Que graça tem desobedecer a Deus. Mas quando a gente está na presença do Senhor, aí Ele até nos diz o que vai fazer com a gente. Eles não. O Senhor antecipa de situações que vão acontecer. Ele diz: olha, vai acontecer isso. Olha, se prepara, porque vai acontecer isso na sua vida. O inimigo está tramando alguma coisa. Se prepara, porque eu vou estar contigo. Você vai passar por algo, mas eu estarei contigo. Não te deixarei sozinho. Não te deixarei sozinha. Então, irmão, se tem alguma decisão para você tomar hoje, tome uma decisão. Não deixe para amanhã eu faço. Não deixe, não fique provocando, não fique procrastinando. Não fique procrastinando aquilo que tem que fazer hoje. Tem certas decisões na vida da gente, a gente não sabe quando eu estiver mais velha, quem sabe, né? Quem mais velho, meu irmão, sei como fazer, passando já. O tempo passa, a nossa vida voa, quando a gente menos espera, está correndo. Quando você menos espera, o negócio já voou. Então, irmão, se tem alguma decisão para você tomar, tome a decisão hoje. Se você acha que precisa voltar a algum ponto da sua vida, então tome essa decisão hoje. Volte para os braços do Pai, volte para os braços daquele onde tem misericórdia, onde tem o amor, onde tem a cura, onde tem a libertação, onde tem a salvação, onde tem a alegria das nossas almas, onde tem a cura da sua alma, onde tem a cura do seu corpo. Jesus tem tudo que nós precisamos e um pouco mais. Então, eu queria perguntar aqui para os irmãos aqui. Eu sempre falo que a igreja é um lugar que você não tem que ter vergonha quando o Espírito Santo fala com você. Essa agora, 20 anos na igreja, se eu for lá, eu vou ver o que eu fiz. Isso não interessa. É você e Deus. Aí deixa eu te fazer um convite. Se você acha que você precisa voltar, se você tem que restaurar o seu relacionamento com
tem uma coisa boa mesmo, é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa diz, nossa, mas eu estou passando. Olha, só para concluir, tem duas diferenças do homem. Uma delas é passar uma batalha, uma dificuldade com Deus. E a outra dela é você passar totalmente distante do Senhor. Às vezes a pessoa diz, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas todo o dinheiro do mundo não vai curar de um câncer, não vai curar de AIDS, não vai curar de uma doença incurável. Às vezes você não pode ter um centavo no bolso. E vem Jesus com aquele poder sobrenatural dele, com aquela misericórdia dele, com a glória dele, te envolve quando você menos espera. Você já totalmente curado. É isso que Deus faz muito mais. O Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Só basta a gente deixar. Só basta a gente deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Então, irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigada, pastor, mais uma vez aqui pelo convite, pela confiança. E que Deus, irmãos, abençoe a vida de cada um. Receba da parte de Deus uma bênção na área da qual você precisa na sua vida. Busque, se encha de Deus. Porque o Senhor está aqui nessa noite. E Ele diz que Ele não vai te deixar, Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar. Se você confiar nele, Ele vai fazer infinitamente mais aquilo que você está pedindo ou pensando na sua e na minha vida. Irmãos, que Deus abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já oramos no início. Obrigada. Quando você orar, eu vou falar com o Natal da bênção. Que eu sempre falo o seguinte: aquilo que está no seu coração, agora ore com essa fé, porque tem um anjo de Deus aqui nesse lugar. Aquilo que está dentro do seu coração agora, irmãos, isso que eu estou falando, é algo muito sério. Sempre que tem um culto, há um anjo do Senhor naquela igreja, lançando tudo que acontece. Isso que eu estou falando, irmãos, é uma verdade. Eu ouvi de pessoas experientes antigas, que sempre tem um anjo do Senhor falando tudo que está no meu corpo. Nós vamos falar agora é aquilo que você está desejando, que você está pedindo, aquele milagre, aquela causa impossível, porque Deus é o Deus do impossível, né? Então nós vamos orar para que Deus possa tirar essa semana um milagre. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, aqui está o povo reunido na tua casa, Senhor. Aqui não é outro lugar senão na tua casa, lugar de milagres, lugar de renovo, lugar de restauração, de salvação. Deus, entra com salvação aonde precisa, entra com cura na vida de quem precisa, entra com libertação na alma de quem precisa, e que nessa noite o Senhor visite a vida de cada um, e cada casa de uma família que é presente, o Senhor visite os familiares deles também, que nenhum aqui saia de mãos vazias nessa noite, mas que o Senhor possa entrar na nossa vida, na nossa mente, que o Senhor possa entrar na nossa vida espiritual, sentimental, a financeira, os casamentos, Pai, a nossa saúde. Eu apresento a minha vida e todos aqui, Senhor, estou clamando, Senhor, pedindo a Ti um milagre, porque o Senhor é o Deus de providência, é o Deus que faz aquilo que não existe para nos abençoar.
Glória a Deus. Iniciando assim, sabemos a pregar, é nesse tom. Ela deu o tema da mensagem, o retorno do filho pródigo. Enquanto ela estava pregando, o pastor Ricardo sabe que eu não gosto do nome do filho dos outros. Mas a gente fica pensando, pastor Ricardo, e se ela falar que eu não tenho? Sabe o que eu colocaria? A diferença do filho perdido com o filho pródigo. Pode ser, pastor? Não, pode ser não. Você já deu o nome, eu vou colocar uma coisa aqui. Porque a gente malha o filho pródigo, ele estava perdido fora. Mas você arrependeu e voltou. O problema é o irmão mais velho, que estava perdido dentro. Demonstrando toda a sua infelicidade, insatisfação, tentando o pai dizer, não vou entrar nessa festa. Esse seu filho aí, né, gastou tudo absolutamente. Ele chega até a dizer, deixa eu entender que gastou tudo, e nem a Bíblia fala isso. Fala que ele gastou absolutamente. Se ele saiu de lá, jogou tudo que perdeu, gastou. Mas quem falou que ele gastou com mulher e bebedeira, isso é interpretação. Agora, o filho mais velho estava dentro de casa, estava perdido. Ele disse, você nunca me deu uma abençoado. O pai respondeu, era tudo teu, era só você pegar. Era tudo teu. A partir do momento que eu fui obrigado a partir a herança e dar para o mais novo em vida, ferindo não só o Código Penal, como ele disse, a nossa irmã Luciana, mas até o Código de Natural, porque a antiga lei proibia o filho solicitar a herança em vida. É como se ele estivesse dizendo, pai, me dá o dinheiro, você não vai morrer, já que você não morre, me dá o dinheiro. Então foi uma ofensa. Mas quando ele fez a partilha, ele fez a partilha. O filho mais velho tinha 70% de direito, que era o filho mais velho, ele elogiou e tudo. E o filho mais novo, 30 uma terça parte. Então dá 33 pontos, 33. E o mais velho, 66 pontos, 66. A herança era toda dele. Eu acho tremendo, que o pai era tão rico, que quando o filho voltou, reconciliou, põe o olhando no dedo, ele voltou a ser dele. E o besta do mais velho estava preocupado, não, porque ele está dando velho. Irmão, eu vou falar, eu não costumo ficar falando muito depois da mensagem, não, porque Deus já fala na mensagem. Aqui não tem, graças a Deus. Mas na igreja da minha sogra tem um tipo de crente que parece o filho mais velho. Eu vou te falar onde. Quando vem um visitante na igreja, indiferente ele ter aceitado a Jesus ou não, vai lá e abraça ele. Pega o telefone, diga, eu vou morar com você, tá bom? Não sei qual a sua necessidade. Então, por quê? A pessoa vem na igreja, muitos crentes, acham como um filho mais velho. Voltou? Eu não vou participar dessa festa, não. Eu vou esperar você estar limpo, lavado, presenteado, abençoado, aí eu vou ser sua amigo. Não, essa pessoa vem, abraça ela. Pega o celular, toma uma amizade. Não seja o filho mais velho, seja como o pai, que abraça. Como ele disse a Luciana, amava o filho mais novo antes dele cair na lama. Não amava ele você. E fomos achados por ele. Amém? Antes da bênção apostólica, que a Luciana já orou, nós vamos ouvir a nossa irmã governadora Manu Almeida, louvando a Deus com os seus hinos, para acabar de nos edificar depois dessa palavra.